Clarissa Vieira e hoje eu vim falar sobre o Will Smith, Hollywood, a academia e, enfim, toda essa polêmica que tá acontecendo. E eu confesso que eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. Eu, inclusive, tinha desistido, mas, enfim, vieram perguntar minha opinião. Eu, inclusive, cheguei a dar opinião no Twitter e me arrependi de ter falado também, mas eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto, porque tem me incomodado muito tudo o que eu tô vendo. Mas vamos lá. Tivemos a premiação do Oscar recentemente e o que acontece é que no meio da premiação, que foi horrível, que premiação ruim, sabe? Exceto a Beyoncé sendo maravilhosa na performance dela, em geral foi uma premiação bem horrorosa. E aí, no meio de uma premiação horrorosa, com péssimas piadas, o Chris Rock fez uma piada de muito mau gosto. Na verdade, eu acho que ultrapassa a ideia do mau gosto. Eu acho que foi uma piada extremamente violenta. E aí a gente tem muitas coisas a falar sobre essa coisa do limite do humor, sabe? Que parece que as pessoas não têm. Mas, enfim, a piada foi com a Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith, que tem uma condição, né, médica, ela tem alopécia e por causa disso ela é careca e ele fez uma piada com a Jada. Já é um problema antigo. E assim, Chris Rock fez a piada. Lembrando que, em teoria, todas as piadas que são feitas durante a cerimônia, elas são aprovadas pela academia. Tem gente dizendo que ele fez piadas que não estavam aprovadas pela academia, incluindo essa. Mas várias piadas de muito mau gosto foram feitas durante a cerimônia. Essa não foi a única. E o Chris Rock não foi a única pessoa, inclusive, que fez piadas de mau gosto. Mas essa, especificamente, foi uma piada a uma mulher negra. Mulheres negras são, com muita frequência, né, alvo de piada e, enfim. Por causa disso, o Will Smith levantou e bateu no Chris Rock. Uma ação que, sim, foi violenta. Uma ação que, inclusive, eu diria, assim, que seria melhor que ele não tivesse cometido, por muitos motivos. E eu cheguei a falar isso no dia da premiação. Eu realmente acho que o Will Smith não deveria ter batido no Chris Rock. Porque muita gente ia olhar pra ele e dizer que, assim, nossa, pessoas negras resolvem tudo na violência. Existe esse estereótipo, né, do homem negro violento. Tem gente que tá só esperando uma oportunidade pra ir lá e colocar pessoas negras como violentas, ruins. E a gente sabe que pessoas negras não são assim, violentas, ruins, assim. Isso não tem a ver com a sua raça, sua identidade racial. Mas a gente sabe que vive num ambiente extremamente racista, numa sociedade racista que faz questão, sabe, de sempre desumanizar pessoas negras. E aí, quando pessoas negras deixam de ser perfeitas, sabe, elas viram alvo de censura, de crítica e até mais, né? E aí eu imaginava que a atitude do Will Smith poderia acarretar em algo desagradável, não apenas para ele, mas para várias pessoas negras dentro do meio audiovisual. E o que aconteceu? Ele ganhou o Oscar, fez um discurso que tem lá suas questões, né? Mas depois ele, inclusive, foi a público e se desculpou. Com muita humildade, inclusive, mais humildade até do que eu acho que ele deveria ter tido. Assim, eu acho que ele pede muitas desculpas à academia, ele tenta consertar as coisas e é isso, assim, é meio doloroso, inclusive, ver as desculpas dele. E ok, ele se desculpou. E o que aconteceu foi, a academia disse que ia banir ele por 10 anos, ele inclusive saiu da academia. Filmes com ele estão sendo cancelados e ele acabou indo pra uma clínica de reabilitação pra poder tentar ficar bem. Porque quem que fica bem vendo a própria vida, sabe? Ir pelo ralo. E isso aí entra em uma questão, né?
pessoas negras não podem errar dentro da nossa sociedade. Eu acho sim que, tipo, bater em outra pessoa não é o caminho. Mas também a gente tem sempre que lembrar que foi uma piada violenta. Mas todo mundo só tá colocando todas as culpas e todos os erros pro Will Smith, que inclusive já se desculpou. E aí você pode chegar e dizer, ai, mas se desculpar sem uma mudança de atitude serve de quê? As pessoas ficam o tempo todo se desculpando pelas coisas e agindo da mesma forma. Ele se desculpou, e quem é que disse que ele ia agir da mesma forma? A questão é que pessoas brancas, elas não apenas podem errar, elas podem errar em sequência. E chances e mais chances são dadas a elas. Pessoas negras, qualquer mísera falha, sabe? Qualquer mísero deslize. E eu não vou entrar aqui na coisa de ele devia ou não devia ter dado tapa, porque eu acho que, de fato, como eu falei, pode ser sim considerado um erro, eu acho que ele não deveria ter feito. Mas também existe toda uma questão de pressão psicológica. O que é que estava acontecendo? Ele tinha questões com o Chris Rock, o cara chegou lá na frente e fez uma piada que, como eu já falei aqui, é violenta, foi violenta. Então a gente tem que pensar que existem muitas nuances na discussão sobre... E eu acho que o tapa já foi. A questão aqui não é o tapa, não é se o Will Smith estava certo ou errado, não é se a piada do Chris Rock foi violenta ou não. A questão aqui é tudo o que estão fazendo com o Will Smith, que é completamente desproporcional, entendeu? Porque a gente vê o tempo inteiro homens brancos cometendo crimes, inclusive, e sendo perdoados por Hollywood, inclusive ganhando prêmios. A gente sabe que o Casey Affleck tem acusação de abuso. E no mesmo ano que ele foi acusado, ele ganhou o Oscar. Inclusive, nesse mesmo ano, o diretor da versão mais recente de O Nascimento de uma Nação, que curiosamente tem o Armie Hammer, que veja só, no ano passado, no ano retrasado, teve acusações também, né? Mas enfim, o Armie Hammer fez parte da nova versão de O Nascimento de uma Nação. O que acontece é que o diretor negro dessa versão de O Nascimento de uma Nação, ele teve acusações muito semelhantes às acusações do Casey Affleck. E o que aconteceu? A carreira dele foi para um limbo. Ele sumiu. Ele que tinha grandes chances, inclusive, de ir para o Oscar, não foi nem lembrado. Enquanto isso, Casey Affleck ganhou o Oscar. Pois é. No mesmo ano. Você vê aí 2 pesos e 2 medidas? Porque eu vejo, longe de mim, inclusive, dizer que os dois estavam certos e que mereciam perdão. Não. A grande questão pra mim é isso. São os 2 pesos e 2 medidas de Hollywood. Entendeu? Pessoas como Pedro Almodóvar, que eu já disse várias vezes que gosto dos filmes dele, mas que também tenho questões com, enfim, a forma como ele trata abuso dentro dos próprios filmes, vai falar do Will Smith, sabe? Assim, você assinou petição a favor do Polanski. E essa é a grande questão, assim. A academia que aceitou o Polanski, que deu Oscar pro Polanski, que disse claramente, sabe, que abusou de uma menina de 13 anos e que todos os homens gostam de menininhas. E assim, esses são alguns. Existem inúmeros casos de violência e de abuso cometidos por homens brancos, cisgêneros e heterossexuais dentro da academia. O Thanos, pois é, o Josh Brolin, acho que é esse o nome dele, que tá aí na Marvel, tem história de violência doméstica. A gente escuta isso o tempo inteiro, a gente sabe de notícias o tempo inteiro. E aí ainda vem, assim, pessoas dizerem assim, ai, mas obviamente a situação do Will Smith não é racismo. Pessoas também foram canceladas. Olha o Harvey Weinstein. Olha, você tem que rir, porque falar do Harvey Weinstein é demais pra mim, sabe? Olha o Kevin Spacey. E assim, ai gente, é sério mesmo? Primeiro, o Harvey Weinstein, ele precisou que uma horda de mulheres se juntasse pra dizer as violências que ele cometia há anos e anos e anos e que Hollywood inteira sabia e acobertava. Que, enfim, esta grande academia sabia.
Então, assim, você não pode comparar as duas coisas, sabe? O Harvey Weinstein tá preso. E ele foi preso por conta da união de mulheres e de mulheres ali do entretenimento, né? E, enfim, as atrizes que passavam pelas violências e jornalistas que realmente quiseram colocar isso a público, né? E o Kevin Spacey, assim, eu me pergunto, e isso pode gerar, enfim, nem todo mundo pode concordar, mas eu me pergunto, será que o Kevin Spacey, ele teria perdido a carreira se ele tivesse abusado mulheres? Não estou aqui dizendo que o que ele fez não é uma coisa horrenda. Eu acho horrenda. Eu acho... Ai, olha, me dá nojo, entendeu? É um crime o que o Kevin Spacey fez. Dito isso, foi com outro homem. Ele, enfim, cometia abusos com meninos. Assim, é nojento em vários níveis, é criminoso em vários níveis, tá? Ele é uma pessoa que eu tenho horror. Mas se ele tivesse feito isso com meninas, será que ele tinha sido punido, perdido a carreira? Porque assim, Polanski tá aí fazendo filme até hoje, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. E aí, voltando pro Will Smith, é impressionante, né? Que o cara negro que vai lá defender a mulher e que dá um tapa. Ele não deu nenhum murro, ele deu um tapa. Mais uma vez dizendo, não estamos aqui nem falando sobre ser certo ou errado o tapa. Mas foi um tapa. Não foi o tipo de coisa que o Polanski fez, que o Casey Affleck fez. Mas é o Will Smith, que foi banido por 10 anos da academia. Que a academia cogitou tirar o prêmio dele. Que tá perdendo filme, contrato. Lembrando, inclusive, que o Will Smith, junto com a Jada, eles são um dos casais mais poderosos de Hollywood. E é um casal negro. E assim, para um monte de gente branca que existe em Hollywood, que não tem a força, o dinheiro, o poder, né, que esse casal sempre teve, isso incomoda. Ver gente preta ascendendo socialmente nesse nível incomoda. Então, assim, é completamente desproporcional o que estão fazendo com o Will Smith. E aí, quando a gente diz é racismo, sempre tem alguém pra vir dizer assim, não, mas não é racismo. Ele está sendo punido pelo que ele cometeu. É engraçado, né? Que é só o cara negro que é punido com essa força, né? Que é punido de uma maneira tão cruel. Os brancos têm segunda, terceira, 20ª chance. O cara negro erra uma vez, ele não tem nenhuma. E a mensagem que isso passa, né? Para todas as pessoas negras. Você não pode errar jamais. Não importa em que patamar a sua vida esteja. Você pode perder tudo. Porque as pessoas não vão estar do seu lado. Pessoas negras já crescem com uma pressão enorme, sabe? Para serem perfeitas. Não pode dizer nada errado, não pode fazer nada errado. O mundo cobra da gente 2, 3 vezes a mais. E se for falar de mulheres, né, enfim, coisa vai para um outro nível, um outro patamar. E aí, as referências que a gente tem de pessoas pretas que ascenderam socialmente, que fazem coisas que são interessantes para o público preto, elas muitas vezes são demolidas, como o que estão fazendo com o Will Smith, sabe? Tudo que está acontecendo com o Will Smith passa uma mensagem muito ruim para pessoas pretas. Mostra que não existe lugar pro erro quando você não é branco, quando você é preto. Nenhum branco vai ficar do seu lado. Isso tá muito errado. É um absurdo, a gente vai debater e fica falando, e o que me dói mais ainda é que, assim, eu tá aqui dizendo é realmente isso, um debate. Vai ter muita gente que vai discordar de mim, e vai ter muita gente que vai discordar de mim se valendo de argumentos racistas pra dizer que eu estou errada. Foi o que aconteceu no Twitter. E tudo bem, tô preparada, acho que estou preparada psicologicamente pra o que isso pode acarretar pra mim. Mas, assim, é preciso falar, né? Sempre colocam a gente em estereótipos, como colocaram o Will Smith na caixinha do homem violento. Muita gente dizendo que provavelmente ele era
um abusador e que ele era provavelmente uma pessoa completamente violenta por causa da atitude que ele teve com Chris Rock. Enquanto isso, homens brancos aí, ó, batendo direto, entrando em briga e ninguém falando nada. E ao mesmo tempo também, é o que eu já falei, né? Passa uma mensagem muito ruim para jovens, para pretos em geral, mas assim, parar e pensar que pessoas jovens vão continuar crescendo com essa pressão de uma perfeição que é impossível. Ninguém é perfeito, a gente é humano, a gente erra, a gente falha o tempo inteiro. A gente tem que ter direito também de poder errar. E aí, gente branca que se diz aliada, que se diz antirracista, não tá parando pra pensar nisso, né? Não tá vendo como as coisas têm pesos e medidas diferentes para pessoas brancas e pessoas negras. Então, se você é aliado, você tem que parar e pensar de verdade, assim, o que a academia tá fazendo é um absurdo. E mais do que isso, sabe? Tem que parar pra pensar também em como se fala sobre mulheres negras. Mulheres negras são desumanizadas o tempo inteiro. Inclusive, o Chris Rock, que é um homem negro, que tem uma série muito popular, né, aqui no Brasil, chamada Todo Mundo Odeia o Chris, desumaniza mulheres negras naquela série. E assim, não é porque ele é negro que eu não vou criticá-lo. Como eu disse, a gente erra e a gente tem que ter o direito de errar, sabe? E também usar a ideia, sabe, de que, nossa, foi uma briga entre dois homens negros, então não pode ser racismo. Repense, reveja os seus conceitos. A forma que estão lidando com a situação está cheia de racismo. A situação entre os dois ali é uma outra questão. Então, é tudo muito complexo, mas eu só queria colocar isso pra fora. É revoltante ver que nem um cara como o Will Smith tá livre de tanto racismo, tá livre de tanta gente que se diz aliada e que vai lá e não tá do lado, sabe, da gente. As pessoas não querem mais pretos ascendendo socialmente. As pessoas não querem perder os próprios privilégios. Para ver preto ascendendo socialmente, os brancos têm que perder alguns tipos de privilégio, né? Então, tô muito incomodada. Esse vídeo é basicamente um desabafo. Eu tô realmente muito chateada. É surreal, sabe? Ver como as pessoas estão prontas para crucificar pessoas negras, para desumanizar pessoas negras, para não permitir que pessoas negras possam errar, consertar seus erros e simplesmente seguir em frente. Sabe? A gente precisa mudar isso. Não faz sentido, sabe, essa lógica social. Eu poderia falar muito mais tempo e muito mais coisa. A revolta que essa situação me causa me faz querer colocar pra fora. Mas, enfim, é isso, sabe? Eu me pergunto qual o caminho. Porque se nem Will Smith tá livre disso, imagina você que é preto que tá assistindo. A gente precisa se educar, a gente precisa mudar a maneira, sabe, que se lida com as pessoas negras. Pessoas negras precisam de acolhimento, precisam de apoio. Pessoas negras são naturalmente cuidadoras, mulheres principalmente, e são muito pouco cuidadas. Então, é isso. Reveja os seus conceitos e assista filmes de pessoas pretas. Apoie a produção de conteúdo de pessoas pretas. Porque sem esse apoio, fica cada dia mais difícil, sabe? Se com o apoio é difícil, imagina sem. Então, inclusive, não esquece de apoiar aqui o canal para que eu possa continuar produzindo mais conteúdo, para que eu possa pagar a edição dos meus vídeos. Não esquece de ver aqui o Apoia-se e também tem o Pix aqui embaixo e o link, né, de associado da Amazon para caso você vá comprar alguma coisa na Amazon, você não paga nada mais, mas você contribui com o canal com uma pequena porcentagem. Então dá uma olhada,
E se puder, apoia aqui o canal e apoia outros produtores de conteúdo pretos. Assiste filmes de diretores negros, assiste produções com protagonismo preto. Se é o que dá pra fazer, faz. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.